Olá, audiência. Antes da gente começar o InfraFM Talks dessa semana, eu queria deixar um recado super importante. No período de 11 a 13 de abril, nós vamos realizar o maior congresso da América Latina que integra Facility, Property e Workplace Management. O conteúdo é muito legal, além das visitas técnicas, nós temos o conteúdo do congresso, o conteúdo das arenas temáticas e também, lógico, a nossa nona Expo Facility Manager, ou seja, é um encontro para você que é profissional da área participar. Clique www.eventosinfra.com.br e faça a sua inscrição. Para visitar a feira, temos a gratuidade. Olá, bem-vindos a mais um InfraFM Talks. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui um convidado, que a gente, inclusive, foi nosso palestrante. Eu estou falando do Michel Coutet. E, aliás, ele está direto de Lausanne, na Suíça, para atender a gente aqui nessa entrevista. O Michel é um conhecido aí do mercado de shopping center e varejo, ele é um especialista da área. Ele também é o sócio-diretor da Make It Work, que é uma consultoria especializada em desenvolvimento de negócios não só em shopping center, mas no varejo como um todo. Tem várias especializações, é professor, e hoje ele me deu a grata alegria de estar aqui com a gente para falar um pouquinho de como está o mercado de shopping center. Michel, muito bem-vindo a mais um Infra FM Talks. Olá, Leia, muito obrigado pelo convite. É muito interessante que esta pandemia nos ensinou a superar as fronteiras, né? Hoje o mundo não tem mais fronteiras e isso é muito bom, porque nós podemos trabalhar praticamente de qualquer lugar. Claro que a presença física é sempre importante, mas pelo menos nos dá a oportunidade de fazer uma apresentação como esta, né? De ter essa conversa com você e conversar com todo o seu público sobre a situação e que a gente pode imaginar aqui, o que a gente pode vislumbrar para o futuro do mercado de shopping centers no Brasil. Muito bem, para começar, né, todo mundo sabe que a pandemia, infelizmente, aí alterou bastante o comportamento do consumidor no shopping centers, também diversos outros equipamentos, inclusive aí de varejo, e eu queria ouvir de você como é que você viu, quer dizer, quais são as alterações que você vê no comportamento não só dos consumidores e como isso afeta o dia a dia da gestão dentro dos shopping centers. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender eu acho que quem trata de negócios precisa entender de pessoas. E quando a gente fala em entender de pessoas, entender o comportamento das pessoas. Muita gente levantou a possibilidade de que a vida seria diferente a partir da pandemia. Eu tenho defendido que a situação da pandemia gerou uma problemática temporária. E para problemas temporários, você tem soluções temporárias. Então, nós somos obrigados praticamente a fazer o distanciamento social, fomos obrigados a usar máscaras, fomos obrigados a usar álcool gel nas mãos, fomos obrigados a fazer uma série de medidas que, teoricamente, visavam, né, tinham o objetivo de proteger as pessoas. Mas eram soluções temporárias, não eram soluções permanentes, porque mais cedo ou mais tarde a pandemia seria derrotada, como eu acho que nós estamos agora entrando na última fase da pandemia. Eu já observo aqui nos países da Europa, já existe um levantamento das restrições, eu falo aqui da Suíça, e a Suíça já não tem mais restrições nenhuma, e eu acho que essa é a tendência que vai seguir e vai percorrer pelo mundo. Então, são problemas que geraram soluções temporárias. Então, nós não podemos levar em consideração o comportamento do consumidor numa situação excepcional e temporária. Nós temos que imaginar qual é a dinâmica, qual é a vontade, qual é a preferência do consumidor numa situação normal. Então, eu insistia com essa tese, porque eu acho que a partir do momento que nós estamos vendo o consumidor voltar ao comércio, né, voltar aos shopping centers, nós estamos vendo que o consumidor tem um comportamento bastante, como eu posso dizer, bastante uniforme, né, consistente no tempo. O consumidor não faz mudanças tão abruptamente, ele demora para fazer mudanças. Então, eu acho que as principais mudanças que nós temos visto, principalmente depois da pandemia, durante a pandemia, é que, primeiro, nós estamos com mais cuidado em relação à questão da higiene, né? Eu acho que todo mundo está um pouco mais preocupado, nós não estamos mais tocando aí uns aos outros de qualquer maneira, né? Estamos mais cautelosos. Acho que isso é bom também, porque ajuda não só
a prevenir essa doença, como outras que nós tínhamos antes, né, por falta de um procedimento um pouco mais adequado. Essa é como eu posso dizer, uma solução sanitária que acabou mudando um pouquinho o comportamento do consumidor. O outro comportamento que eu acho importante é que por conta da pandemia e de toda a quarentena e de ficar do lockdown, né, de você ficar dentro da sua casa, eu acho que as pessoas estão com muito mais vontade de ir frequentar áreas externas. Então, o que já era um comportamento bastante esperado do ser humano, de gostar de estar em lugares abertos, né, com paisagismo, lugares que tenham acesso à via pública, com as características e as vantagens, né, os benefícios que o shopping center pode oferecer. Então, eu vejo também que o consumidor tem uma vontade agora de estar mais próximo das áreas abertas. Isso quer dizer, ou pode ser traduzido dentro de um shopping, que o shopping tenha áreas de convivência, áreas de confraternização, áreas em que as pessoas possam também desfrutar um pouco da natureza. Então, que sejam lounges, que sejam jardins, que sejam áreas abertas, que as pessoas também possam aproveitar um pouco dessa vontade de estar do lado de fora, né, curtindo de alguma maneira a atmosfera. E eu acho que um terceiro ponto também que pode ser apontado é que, por causa da pandemia, os consumidores também começaram a ficar um pouco mais conscientes da compra, né? Então, nós temos um pouco mais consciência da compra. Nós percebemos que dá para viver sem certos bens de consumo. As pessoas começaram a ter uma vida muito mais austera dentro de casa, né, cozinhando dentro de casa. Eu mesmo sou um que aprendeu a cozinhar durante a pandemia. Eu jantava em restaurante e agora eu janto em casa. Então, são comportamentos que muitos de nós acabamos adquirindo. E, por fim, eu acho também um aprendizado com as ferramentas digitais. Então, nós hoje compramos online de uma maneira muito mais facilitada, as pessoas têm mais confiança para comprar pela internet, elas perceberam que é uma comodidade importante. Então, os shoppings têm esses desafios de como absorver essas mudanças para propor algumas alterações no modelo do shopping para atender essas novas preferências. Mas, de uma forma bastante geral, bastante ampla, o ser humano não mudou, ele é um ser humano, e como ser humano, ele gosta de estar junto de outras pessoas, ele gosta da convivência física, ele gosta de ver a vitrine, ele gosta de ser bem atendido, ele gosta de receber a atenção necessária, ele gosta de ter novas experiências. Então, eu acho que isso, a natureza do ser humano, esse senso atávico, né, que vem já de tantos ancestrais que nós tivemos, nós queremos estar junto dos outros. Então, eu acho que isso é um ponto favorável para os shopping centers que podem aproveitar esse tipo de comportamento do consumidor. E nesse retorno agora, qual que você acredita que vai ser das expectativas do mercado mesmo do varejo todo, até para esse ano de 2022? Eu acho que já despontou o mercado a partir de 2021, já despontou com um sinal positivo. Houve um crescimento de 26% no mercado de shopping centers, ou seja, o faturamento das lojas cresceu aproximadamente 26%, o que é um número bastante significativo se você considerar 2020. É óbvio que se você considerar o período pré-pandemia, ou seja, 2019, quando o Brasil estava voltando a se recuperar daquelas crises político-econômicas que nós tivemos, ainda existe um default, né? Existe ainda algo para crescer. Nós estamos mais ou menos 17% atrás dos números de 2019. Mas 2021 já se mostrou favorável, já se mostrou numa ascendente, né? Num vetor de crescimento, o que é muito importante, porque isso dá um pouco mais de ânimo, dá um pouco mais de fôlego para os lojistas, principalmente, que sofreram muito durante a pandemia, né? Principalmente aqueles que não puderam se reinventar, se readaptar ali às novas exigências do mercado, principalmente na parte do comércio eletrônico, né, da internet e das soluções digitais. Então, eu já vejo como bastante positiva essa mudança de 2020 para 2021 e acho que, como todos os outros especialistas estão prevendo, em 2022 nós vamos ter um crescimento
bastante importante a ponto de recuperarmos toda a perda que nós tivemos, pelo menos nominalmente, né, de Sim. crescimento, recuperar o que nós tínhamos em 2019. Óbvio que durante esse caminho muitos se perderam, né? Muitos acabaram tendo que fechar suas lojas, shoppings tiveram problemas sérios de faturamento, a inadimplência cresceu, principalmente em shoppings regionais, né? Não regionais de tamanho, mas regionais do interior, vamos dizer assim, porque eram shoppings que dependiam muito diretamente do consumidor local, né? Os shoppings maiores, pela estrutura que tem, pela capacidade de investimento, conseguiram, de alguma maneira, se adaptar. Então, essas sequelas devem ficar, né? Alguns se perderão aí no caminho, outros ficaram até mais fortes, porque conseguiram se adaptar, por exemplo, ao comércio eletrônico, às soluções digitais na internet. Então, eu acho que nós vamos ver um crescimento bastante interessante. E os shoppings que puderem e conseguirem se adaptar a essa nova tendência de comportamento do consumidor, né, que quer, continua querendo as experiências, mas quer uma experiência um pouco mais lúdica, uma experiência que tem um pouco mais a ver com essa convivência mais com a natureza, com experiências que possam permitir uma confraternização melhor, enfim, e também associe tudo isso às soluções digitais que nós acabamos gostando de usar, né? Eu acho que esses shoppings vão ter mais facilidade para continuar crescendo agora em 2022. Muito bem. Acho que a gente observou também, assim, até em função como resultado aí da pandemia, que a gente viu muitos movimentos societários aí entre os grandes grupos de shopping centers. Você poderia falar um pouco sobre isso também? Claro, eu acho que é um movimento bastante natural. No momento de crise que nós tivemos, os fortes ficam mais fortes, os fracos ficam mais fracos. É normal isso, eu acho que faz parte da economia, né? A economia mostra isso, a sobrevivência mostra isso. E aqueles que, de alguma maneira, sentiram mais as dificuldades do mercado durante a pandemia, um movimento natural que evita o fechamento, que evita o prejuízo maior, é tentar se aproximar de outros que têm capacidade econômica para fazer uma fusão, por exemplo, né? Então, eu acho que os movimentos que nós estamos vendo, eu não diria uma polarização, mas nós estamos vendo que grandes grupos estão se movimentando para ficar sócios, para fundir as empresas, né? Para começar a promover certas fusões que vão criar 2 ou 3 grandes blocos de shopping centers no Brasil, de proprietários de shoppings. De outro lado, nós vamos ver algumas empresas que são empresas de nicho, de mercado, e que vão continuar seguindo as suas trajetórias de uma maneira mais independente, né? Então, ver os grupos que trabalham mais com o mercado de luxo, também nós temos os grupos que trabalham mais no mercado de shoppings mais populares, nós temos os outlets, nós temos os strip malls, que nem são considerados shoppings, mas também que é um mercado que pode haver algum crescimento. Mas, de um modo geral, nós vamos ver, eu acho, algumas fusões durante esse ano que vem, que vão criar 2 ou 3 grupos, eu acho, fortes de shopping centers, e do outro lado nós vamos ver grupos um pouco menores, não por isso melhores, né, ou piores, mas um pouco menores, que estão muito focados nos seus nichos econômicos e mercadológicos, o que é natural também. Muito bem. E assim, que você como especialista da área, o que você sugeriria, na verdade, aí para os gestores, principalmente aqui do nosso segmento também, do pessoal que cuida da infraestrutura, né? Como que eles podem se organizar, na verdade, para fazer uma recuperação muito mais positiva e muito mais rápida do mercado de shopping centers e de varejo? Eu acredito que o foco agora tem que ser absolutamente no cliente. Eu nem digo só da experiência do cliente, porque esse conceito de experiência do cliente já é bastante difícil de compreender. As pessoas acham que a experiência do cliente, não sei, é oferecer alguma vantagem no final da compra ou fazer uma decoração bonita. Não é só isso, né? A experiência do cliente começa no momento em que ele entra no estacionamento. E para a turma da infra, né? Se você imaginar que a experiência do consumidor começa no momento que ele entra no estacionamento, eu diria até antes, quando ele faz a pesquisa na internet sobre o shopping que ele quer frequentar,
a experiência dele já começou, né? Então, quando ele chega no shopping e o estacionamento está bem organizado, o estacionamento tem algum tipo de conveniência. Por exemplo, eu vi em alguns shoppings aqui na Europa que o shopping tem é, é, postos de abastecimento de gasolina dentro do próprio estacionamento, e não próprios, assim, de marcas próprias, mas o próprio shopping oferece isso, né? Pequenos centros de concertos, que não são exatamente uma loja, né, ou uma operação de varejo, mas é uma conveniência, um benefício, um serviço que está sendo prestado. Então, eu acredito que a experiência tem muito a ver com o serviço, com a prestação de serviço, com as conveniências que são oferecidas para o consumidor, as facilidades que ele vai descobrindo durante a sua trajetória, a jornada de compra. Obviamente que a decoração, a arquitetura, isso faz muita diferença. Então, um shopping bem cuidado, um shopping que tem ali soluções e que tem estruturas que podem oferecer essa experiência melhor para o consumidor, vão fazer a diferença. Não adianta mais economizar em tudo, porque isso vai prejudicar demais a qualidade do empreendimento, e os consumidores estão mais exigentes. Eu acho que a pandemia também gerou isso, as pessoas vão para um shopping agora pensando um pouquinho melhor se vale a pena ir para o shopping, e para que ele tenha essa decisão, esse convencimento, é preciso que o shopping ofereça algo mais, né? E agora eu já nem sei se é para ser maior ou melhor. Eu acho que agora é o momento de ser diferente, de oferecer experiências diferentes para o consumidor, né? Apostar neste comportamento do consumidor pós-pandemia, que inclusive, eu acho que tem um ponto a favor, o consumidor terá uma certa indulgência, né? Ele está ávido para gastar, o consumidor quer gastar, o consumidor quer experimentar, quer comprar. Não tem nada a ver com o consumismo, tem a ver com as nossas necessidades, né? O ser humano hoje tem mais necessidades do que tinha antigamente. O ser humano hoje, independente da sua classe social, ele vê tudo pela internet, ele sabe que lançou o novo iPhone na Califórnia, ele sabe ao mesmo tempo que alguém que está na Califórnia, ou seja, uma pessoa que está no Nordeste do Brasil, numa cidadezinha lá no interior de algum estado brasileiro, sabe exatamente o momento em que lançou um iPhone, e quando ele sabe disso, ele quer esse produto. E ele sabe o que está acontecendo no mundo, muito mais do que antes. Então, hoje, eu acho que é uma responsabilidade de todos os gestores de shopping, dos shopping centers, de oferecer esta experiência com mais qualidade, com diferenciações, né? Pensando neste consumidor, pensando no consumidor mais exigente, que também quer conciliar um pouco a sua vida pessoal com as obrigações e, portanto, ele busca mais conveniência. As soluções digitais, obviamente, são ferramentas que hoje o shopping precisa explorar, né? O click e collect, né? O BOPS, né? O Buy Online Pick Up in Store, que é justamente uma outra conveniência, não vai substituir o shopping center de jeito nenhum. O que vai fazer é incrementar um pouco a experiência do consumidor dentro da loja. O consumidor hoje pode comprar na internet e buscar na loja, em qualquer loja, na loja que ele queira. Para isso, o varejista, principalmente, tem que estar preparado. Os shoppings também estão aproveitando um pouco esta onda da compra online e a retirada no local para criar alguns centros, né, de distribuição, pequenos centros de distribuição. Muita gente acha que o shopping vai virar um grande centro de distribuição, eu não acho. Eu acho que a compra física, né, na loja física ainda faz toda a diferença, ela é majoritária em todo lugar do mundo, não é só no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, que o varejo online é muito forte, a compra física ainda é a primeira, né, em termos de volume, de número. As pessoas continuam sendo seres humanos, elas querem essa experiência. Então, eu acho que nós temos que continuar apostando nas inovações tecnológicas para criar esta conveniência para os consumidores, apostar na qualidade no zelo com a propriedade, né, com os serviços que são oferecidos na propriedade, e colocar o cliente em primeiro lugar. Quem, por exemplo, não fizer um bom atendimento, vai perder o cliente. O cliente já havia essa tendência, hoje muito mais. Hoje a gente não sai de casa para ser maltratado dentro de um shopping center. Nós temos que ter um atendimento de primeiro nível, né, para qualquer
tipo de shopping, não importa se é um shopping de luxo, shopping grande, pequeno, médio, shopping popular ou não. O atendimento tem que ser bom para todos, né? O ser humano está mais consciente. Então, acho que são essas as principais sugestões que eu poderia dar aí para quem está administrando o shopping, para quem está cuidando de um shopping center. Muito bem, daqui para o final da nossa entrevista, Michel, eu queria ouvir de você, já que a gente hoje tem essa intersecção entre o online, né, e a compra em loco, e também aí a questão de você ter algum shopping center fazendo alguns centros de distribuição, a gente observou isso, que esses centros de distribuição, pequenos centros de coleta, por exemplo, foram instalados em estacionamentos. Eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, está aumentando realmente ou está reduzindo o número de carros dentro do shopping center ou isso é um equívoco? Eu acho que nesta hora, quando a gente faz esse tipo de avaliação, a gente tem que considerar pontualmente. É muito difícil fazer essa avaliação geral, porque cada shopping é de um jeito, cada cidade tem uma característica, cada região tem uma característica, né? Houve um crescimento em todas as regiões do Brasil, há shoppings regionais muito grandes que as pessoas continuarão indo com carros, há shoppings mais próximos, shoppings de vizinhança, que as pessoas pararam de usar carro, seja não só por causa da pandemia, mas porque também descobriram essas outras empresas, né, que fazem transporte via o celular, né, via tecnologias, e então as pessoas mudaram um pouco a forma como elas vão para o shopping, mas eu não acho que o fato de instalar esses centros dentro de um estacionamento tire o potencial e a força do estacionamento. O estacionamento continua sendo a segunda maior receita de um shopping center. E o Brasil, seja por uma questão mais estrutural, né, ainda tem muita dificuldade, muita carência em termos de transporte público. Se o transporte público brasileiro fosse bastante avançado, né, metrôs nas grandes cidades, um transporte público mais eficiente, não os trens, mas esses pequenos metrôs de superfície nas cidades médias, nós não temos isso, né? Então, as pessoas ainda dependem muito dos automóveis. Eu acho também que nós não precisamos confundir a finalidade com o meio, né? Eu acho que o objetivo desses centros de distribuição é facilitar a vida do consumidor, mas ele não é uma finalidade, não é a finalidade do negócio, não é o core business de um shopping center, Sim. né? Ele é uma facilidade, ele é um meio, um instrumento em que o shopping encontrou diante desta mudança de comportamento do consumidor para atender o consumidor que compra pela internet e que o shopping quer que ele continue frequentando o espaço, né? Então, eu acho que é uma conveniência que não vai ser prevalecente em termos de, não vai ser a oferta principal, mas é mais uma conveniência que o shopping precisa oferecer, como é o estacionamento, como é um concierge, como é um berçário, como são vários outros serviços que são prestados dentro de um shopping. Também precisa de um pequeno centro de distribuição para facilitar a operação. O problema é que se a gente faz esse centro dentro das próprias lojas, o fluxo do shopping fica muito difícil. Nós tem as empresas de entrega, né? Então, nós vimos isso no começo das empresas de entrega, então, muitos entregadores dentro dos shoppings. Não é por nada, mas o consumidor que está lá também quer a experiência, como eu disse. E quando fica uma fila no restaurante de pessoas que vão fazer as entregas, estão trabalhando, são trabalhadores, está tudo certo. O problema é que isso impacta e modifica a experiência que o consumidor está tendo naquele momento. Então, precisou fazer certos espaços específicos para isso. Mas isso não é a finalidade do shopping. A finalidade do shopping é mais ampla que isso, né? Então, não Muito vejo como bem. tendência, eu vejo muito mais como uma conveniência importante que nós temos hoje, diante desta mudança do comportamento do consumidor. Muito bem, Michel. Ficamos muito felizes aqui em ter você no InfraFM Talks dessa semana, e para a gente é uma alegria mesmo, porque, como você sabe, a gente organiza alguns fóruns. Em julho, agora nós vamos fazer um novo fórum, mais focado em infraestrutura, né? Principalmente para focar isso que você está falando, que é o comportamento do usuário, quer dizer, como é que o shopping se estrutura para receber esse usuário de uma forma melhor, né? Podendo aí proporcionar uma melhor experiência. Então, eu agradeço muito a sua participação. Te desejo sorte, espero que a gente continue se comunicando e se atualizando aí sobre as oportunidades desse mercado tão grandioso que a gente tem aqui no mercado brasileiro.
Léa, foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Eu adorei estar aqui hoje com vocês, poder compartilhar um pouco das experiências. Eu tenho agora tentado aumentar um pouco o meu horizonte, de ver outras experiências fora do Brasil também, e continuo achando que o Brasil é um especialista em shopping center. Poucos países fazem shopping center como o Brasil, e poucos países entendem o consumidor como o Brasil, né? Então, eu fico feliz de ver o mercado se recuperando, e fico feliz de ver a infra cada vez mais alta. Muito obrigado por tudo e fico à disposição de todos vocês aí. Excelente, muito obrigada.